Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia e mais esse novo ano também. Aí, começar de novo, isso mesmo, Alvorada aqui para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, agradecer pela sua companhia, quero mandar um abraço a todos e a todas, e também para os bastidores, para aqueles técnicos e técnicas que trabalham aí, né, para o Alvorada estar no ar. Você já ouviu ele, eu digo aqui, eu sou o Nando Garcia, e ele... Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Meu querido irmão, amigo Fernandinho, prazer estar com você e com todos os ouvintes e telespectadores para mais um bate-papo. Espero que seja agradável e proveitoso. É verdade, né? E a gente tem aí um início de ano, já trilhamos alguns dias, poucos dias, né? E a jornada começa, né, para que a gente vá em frente aí e possa fazer um ano melhor, né, para cada um de nós, a partir, né, de nós. Então, Toninho, vamos falar sobre isso hoje, né? Pedir aí, assim, que as pessoas aproveitem a sensibilidade que muitas vezes têm e conectar, né, com a espiritualidade maior, colocar as antenas intuitivas aí para receber orientações, ajuda, intuições. Então, vamos falar sobre isso hoje aqui, né? Dessa nova jornada aí neste ano que se inicia, né, Toninho? É isso aí. Eu vou mandar aqui logo de cara um trechinho de um poema do nosso querido poeta Carlos Drummond de Andrade. É assim, Nandó. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem que merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Vou repetir esse finzinho, ó. Gostei do cochilo aí. É dentro de você que o ano novo cochila e esperando desde sempre. O ano novo está dentro de mim, né, Nando? Não está fora, né? Tá aí, né, esperando por nós. É como essa conexão que a gente deve fazer com a espiritualidade maior. Não, eles ficam esperando a gente se conectar, né? Eles não vão vir entrar dentro do nosso radar, né? E vão fazer o que a gente precisa fazer por nós mesmos, né? Então a gente precisa como esse último verso aí do Carlos Drummond de Andrade, né, que fala de que no ano novo está cochilando e esperando a gente aí adentrar nele com vigor, despertar, né? Vamos despertar aí, né, para o ano novo. Nando, e ele fala assim, ó, para eu ter o ano novo que eu quero, que eu Sim, mereço, eu tenho que merecê-lo. claro. Agora, o que é merecer alguma coisa? Tem uma frase que é muito bacana, que é falar assim, ó, se eu acredito que mereço, o universo tem meu endereço. Mas isso aí tem a ver talvez com fé, né, Nando? Mas não é só fé. Vamos lá, vamos pensar assim, ó. Vamos supor que eu tenho fé na saúde. Poxa, eu estou focando na saúde. E se eu tiver fé na doença? Estou É, focando na doença. Ó. Se eu acredito que mereço, o universo tem meu endereço. muito boa essa aí.
Então, Nando, eu vou repetir isso, que é muito importante. Ó, se eu acredito que mereço, o universo tem meu endereço. E como eu falei, isso tem a ver também com fé. Mas olha só que interessante. Na segunda epístola universal do Pedro, Pedro, o Pedrão, aquele que dizem que tem a chave do céu, que faz chover, né? Essa coisa, né? Pedro, apóstolo de Jesus. Na segunda epístola universal, ele fala o seguinte: quem crê em Cristo, quem crê em Jesus, tem fé. Porém, tem que agregar à sua fé a sua virtude. E agregar à virtude a ciência. Então, olha só, não é só merecer, eu tenho que ser virtuoso, eu tenho que fazer por merecer esse ano, fazer, né? Fazer a minha parte. E usar a ciência. Por exemplo, né, nós já falamos algumas vezes, se eu quero arrumar um emprego novo, tem que fazer o quê? Me requalificar, fazer um curso novo, mandar mais currículo. Mas não é só isso. Eu tenho que me liberar de algumas crenças, Nando. Todo final de ano, na passagem de ano, tem gente que fala assim, ó, vou usar roupa branca para dar sorte. Tudo bem se eu usar roupa branca, normal. Mas fala assim, ah, vou lá na praia pular 7 ondinhas. Tudo bem se eu pular 7 ondinhas. Fala assim, ó, no dia primeiro do ano, eu vou comer lentilha, que dá sorte. Também, tudo bem. Ah, vou comer 7 uvas e vou jogar o caroço por cima do ombro. Tudo bem. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço, Nando. Aonde que isso está escrito no Evangelho? Lá Jesus, por acaso, fala assim, olha, você vai se dar bem se você pular 7 ondinhas. Se você comer sete não sei o que de uva, se você comer lentilha, Jesus falou alguma vez isso, Nando? Não, falou nada disso. Agora, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu faço tudo isso e não me movimento, não vai mudar nada. Eu estou merecendo alguma coisa? Eu pus minha virtude, pus meu empenho, mudei alguma coisa na minha vida. Esse ano novo que está cochilando dentro de mim, vai continuar cochilando, cara. Tem jeito, Daqui a pouco ele né? dorme. Se a gente ficar. É que nem falar assim, ó, não fica dormindo no ponto, hein? Então a gente não pode dormir no ponto, né? Que é esse dito popular aí, né? Não dorme no ponto. Então a gente precisa. É incrível que pareça, os dias passam céleres, né? A gente de repente nem percebe. E aí, quando chega no final do ano ou no meio do ano, ó, nós já estamos nesse ponto do ano. É que a gente está sendo bombardeado por muita informação, então existe uma exigência de que a gente precisa saber de tudo, e a gente não tem condição de saber de tudo. A gente tem que saber, pelo menos, no mínimo, para a gente se conduzir. Veja que se os ensinamentos de Jesus, como você colocou, né, já se passaram 2020, quase 3 anos, e esses ensinamentos ainda não foram colocados em prática, e é uma sabedoria que Jesus nos ensinou, né? Então, hoje, como que a gente que quer deter é, todas as coisas? Não tem como, né? Tanto que ainda bem que inventaram o Google, que pelo menos a gente dá o Google lá e consegue alguma informação a respeito de alguma coisa. Mas isso não é possível a gente, né? Ter tudo, querer abarcar tudo, abraçar tudo. A gente precisa abraçar pelo menos coisas básicas, como essa que o poeta aí, o Carlos Drummond, nos trouxe, né? E não dormir no ponto, seguir em frente e fazer o que é preciso fazer, como você disse, a gente precisa fazer, a gente precisa se condicionar, a gente precisa estudar. Lembro muito bem que o Chico, né, perguntando a Emmanuel, né, a gente sabe das 3 coisas necessárias para o Chico desenvolver esse trabalho que ele desenvolveu, tanto que o trabalho foi tão bem feito que ele multiplicou esse trabalho. Tinha um planejamento para 40 e poucos livros e foram mais de 500. Então, veja, quando a gente se propõe a fazer, se coloca, né, se abastece de conhecimento que é tão necessário para fazer, no mínimo, o possível, né? O impossível tem gente que faz. A gente pode fazer também, ué. É questão de tempo. O Francisco de Assis tem uma frase dele que fala, né? Você começa fazendo o possível, em breve você vai estar fazendo o impossível. Porque esse impossível é uma etapa, né? Você fala assim, ah, eu não consigo fazer isso ainda. Mas em breve talvez você faça. Você fala assim, ó, eu quero tocar violão assim, ó.
Aí a pessoa que nunca estudou fala assim, aí é impossível eu fazer isso aí. Então você começa a fazer assim, ó. Ah, isso é o possível? É o possível para o momento. Daqui a um tempo você vai estar. E eu não estou nem fazendo nada de espetacular, estou dando um exemplo. São etapas, né, Nando? Você, quando você vai. Um estádio de futebol, por exemplo, tá? Tem uma arquibancada. Você sobe num degrau, você tem uma certa visão. Quando você sobe no de cima, você tem uma visão maior. A vida da gente é assim, espiritualmente, né? O Chico, para chegar nesse ponto, ele foi subindo também. Ele não começou. Vou fazer aqui como é que chama? Uma propaganda. Ele já não começou uma Brastemp. Lembra daquela propaganda da Brastemp? Não, Brastemp. O Chico foi devagarzinho, foi escrevendo os livros, tal, não sei o quê. E ponto a ponto. Mas tem que fazer a nossa parte. Nandô, só dando mais alguns exemplos para a gente pegar. Lembra que eu falei, né? Pular 7 ondinhas, comer uva, usar branco, tudo isso não tem, né? Mas vamos adentrar um pouquinho mais, que é muito importante. Tem gente que fala assim, vou usar um crucifixo para dar sorte. É isso que vai mudar a sua vida, o ano novo? Eu vou comprar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um grande Google. Olha, esse é um Google maravilhoso, né, Nando? Vou deixar aberto em casa. Tem gente que tem o Evangelho aberto em casa, como se fosse um amuleto. Vou usar uma figuinha aqui no bolso. Vou comprar o livro do Chico e colocar uma imagem dele assim. Vou comprar um quadro do Dr. Bezerra e pendurar na parede. Olha, Nando, isso a gente fala, parece brincadeira, mas tem muita gente que pensa que é isso, que protege a casa. Colocar um quadro do Chico, do Dr. Bezerra, ou então um crucifixo, uma imagem de Jesus, né? Não, eu vou lá na casa espírita, isso é mais ainda comum. Eu vou tomar um passe. Eu vou começar esse ano bem, eu vou tomar um passe, né? Vou lá pegar uma água fluidificada. Vou levar para casa, vou tomar essa água fluidificada, esse ano vai ser bom. Vamos voltar no Evangelho. Jesus falou para a gente usar crucifixo? Não. Jesus falou para a gente tomar passe? Jesus falou para a gente tomar água fluidificada? Não. Não tem nada disso, né? É claro que essas coisas são importantes, a gente sempre acentua que isso é bom. Isso potencializa a vontade e a minha capacidade da minha modificação, mas sem a minha vontade de modificar, né, não adianta. Como você bem falou, os espíritos, eles nos ajudam? Sim, eles nos ajudam. Eu tenho que fazer a minha parte. Ninguém vai fazer a minha lição de casa. Para o ano novo ser um ano bom, quem tem que ser bom sou eu. Eu que tenho que ser bom. Eu que preciso ser novo. E o Paulo de Tarso, nosso querido Paulo, deu uma grande dica, né, Nando? Quem está em Cristo, novo homem é. Vamos repetir para o pessoal ouvir e guardar. Ó. Quem está em Cristo, novo homem é. Eu sei que não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite, como a gente falou, a gente vai subir em degraus, né, Nando? Mas esse ano novo, quanto mais a gente se aproximar de Jesus, não pedindo coisas para ele, não sendo um pedinte, um esmolento, mas seguindo o evangelho. Você fala do Google, né, Nando? É verdade, o Google é importante. Mas você tem alguma dúvida sobre o que fazer? Vai no Google do evangelho. Dá uma olhada lá. O que Jesus faria? O que ele fala sobre perdão? O que ele fala sobre mansetude, sobre os aflitos? O que ele fala sobre isso? Lê, estuda, coloque em prática. Não adianta ficar lendo e repetindo, falando que é espírita, falando que é cristão, que não sei o quê. Não, tem que colocar em prática. Se não colocar em prática, não tem jeito. Nando, a gente sabe disso, a gente sabe que cada vez que a gente se aproxima do Evangelho e coloca em prática, as coisas vão desanuviando. As nuvens vão passando. E quando elas estão aí, a gente fala assim: não, eu vou dar conta dessas nuvens. Eu vou conseguir lidar com esses desafios. Porque eu sou filho de Deus. E filho de peixe, peixinho é. Eu não sou nenhum coitado. O Evangelho está aí para me ajudar, né? Só que, de novo, eu tenho que me tornar um homem novo. Vou lembrar rapidamente, Nuno, rapidinho. Quem assistiu aquele filme Moisés? Tem várias. Tem lá com o Charlton Heston, tem com o Burt Lancaster, tem mais uma nova versão agora, né? O Tem povo os hebreu, 10 mandamentos, né? Os dez os Dez mandamentos. Mandamentos. Sim. O Moisés falei Moisés, esqueci do filme, os Dez Mandamentos, exatamente. Obrigado, Nando. O povo hebreu estava preso lá no Egito, escravo, né? Moisés, através daquele processo todo, acaba libertando o povo.
Eu lembro que todos os filmes que eu assisti, não é por acaso, quando o povo está saindo do Egito para ir para sua libertação, eles estão carregando um monte de tralha, não? Eles estão carregando bicho, porta, cadeira, mesa. E eu penso assim, para que carregar tanta coisa assim? Ou seja, eles podiam levar alguma coisa mais leve para essa viagem. O que acontece? Como o movimento deles é lento, porque eles estão carregando muita coisa, o faraó muda de ideia. Quem quiser assista o filme, né? E manda o exército dele, ele vai junto para tentar pegar o povo de novo, o povo hebreu que está saindo, né? Com a gente não é a mesma coisa, Nando? Quando a gente vai mudar, a gente tem que deixar um monte de tralha, cara, de cacareco que a gente carrega, mágoas do passado, remorso, crenças. Eu falei de novo, ó, você quer ir na praia pular sete ondinhas? Vai lá, pula, como uma coisa folclórica. Mas se você ficar com essa crença, você não vai mudar nada, você vai ficar carregando cacareco, né? Se você ficar pensando que você vai tomar água fluidificada e vai mudar a sua vida, sem você ter nenhuma iniciativa, você vai continuar lá que nem o povo hebreu. E o que aconteceu? Você vai ficar cada vez mais lento na sua transformação, na sua libertação. É para isso que Jesus veio. Jesus no Evangelho é uma coisa mais rápida, é claro, se a gente conseguir seguir aquilo, né, Nando? Mas se a gente não consegue, vai ser mais devagar. Vamos devagar e sempre. Meu amigo espiritual uma vez falou para mim assim, ó, é melhor a gente ser uma tartaruga eficiente do que um coelho rápido e preguiçoso. Quando você falou de filme aí eu lembrei que eu assisti vários filmes e você falou de Cacareco e vários filmes você também assistiu, outras pessoas assistiram, filmes que a pessoa está lá numa embarcação no mar e para o barco não afundar, eles são obrigados a jogar tudo que puder para fora, porque senão o barco vai afundar. Veja bem, nós temos aí uma jornada pela frente. Será que nós vamos, como o Toninho disse, ficar levando os cacarecos, levando coisas que insignificantes, coisas que estão pesando, né, para a gente e para a embarcação que a gente carrega, que é esse corpo físico? Será que a gente não está acrescentando? E não é só questão material, não estou falando de coisa questão material, não, de questões emocionais, de questões mentais, né, da saúde mental, da questão espiritual. Como é que nós vamos aí? A embarcação precisa, ela precisa correr mais leve, e ela precisa seguir a ponto de que se a gente continuar com os cacarecos dentro, nós vamos afundar, e depois de afundar da embarcação, é difícil a gente colocar ela na tona de novo, né, Toninho? Viu? E tem uma palavra que, além de cacareca, é uma palavra que eu gosto muito, é tralha, sabe? Muita tralha. É tralha. Você falou do barco, né, Nando? Assim, ó, e das questões emocionais. Vamos dar um exemplo prático, vai, Nando? Sabe aquele casamento que não deu certo? Que você se separou da esposa, ou a esposa se separou do marido há 10 anos atrás? Olha, Jesus não fala nada que obriga as pessoas a ficarem juntos. Quando o amor termina, esse amor não é o amor verdadeiro. Não é o amor ágape, não é o amor que Jesus veio pregar. É um amor que era passageiro, alguma coisa de interesse, alguma conjunção de motivos para estar junto. Passou isso aí de repente. Ah, não deu certo? Sabe? Aí a pessoa fica lá, ah, mas meu marido está lá com a outra mulher, ele casou de novo e está feliz. E daí que ele está feliz? Segue a tua vida. Né? Olha, é um cacareco ficar lembrando, levando esse tipo de sentimento. Inclusive, de alguma maneira, você queria o quê? Que ele estivesse infeliz? Né? Ou o homem, né? Que estivesse infeliz? Né? Olha, se liberta, segue em frente. Quando o pessoal fala assim, a fila anda, você vai ter chance de ter outros relacionamentos onde você vai crescer. E os relacionamentos aqui, nesse planeta, não são os que a gente imagina, os idealizados que aparecem às vezes nas novelas, nas coisas. Não, não é assim. Né? São cheios de falhas. A gente fala assim que nós temos o pacote completo. Né? Por exemplo, a esposa do Nando, com certeza, tem um pacote completo. Tem o que é bom do Nando e a parte que não é muito boa. Tem que lidar com isso. E o Nando também, com a esposa dele. E todos os relacionamentos são assim. Filho, a gente imagina o filho ideal, né, Nando? Aquele filho educado, que vai estudar, que vai fazer o que você quer. Não, não vai ser assim.
Ah, meu filho, eu sonhei com ele ser médico, ele foi ser bailarino. Não tenho nada contra bailarino, não estou diminuindo, mas normalmente o pessoal acha que é melhor ser médico que bailarino. Esse o cara é mais feliz sendo bailarino ou sendo violonista, né, Nando? Puxa É, vida, é isso. Agora fica carregando essa mágoa. Isso é uma tralha, Nando. Aquela insatisfação, aquela tristeza por as coisas não serem do jeito que a gente é. Uma das definições mais lindas de amor que eu já vi, Nando, que é assim, ó, amar é abrir mão do poder que a gente pensa ter sobre o outro. Ó, amar é abrir mão do poder que a gente pensa ter sobre o outro. Quando a gente abre mão desse poder que a gente não tem, que a gente pensa ter, isso começa a ser amor. Então, quando a gente carrega um monte de coisa, isso não é amor. Não é amor, né? não é propriedade, né? Não é, a gente não detém o outro tem que. E muitas vezes a gente quer governar o outro e quer moldar de acordo com aquilo que a gente deseja, né? A gente quer olhar para aquela pessoa e ser o modelo que nós planejamos, projetamos, e não é nada disso. A gente tem a nossa individualidade, o quanto a gente está fazendo por nós mesmos, né? E como a gente pode exigir do outro aquilo que a gente não fez por nós mesmos, né? Então, a gente tem aí a oportunidade de renovar, de ressignificar, né, a nossa forma de ser, um comportamento, avaliar tudo isso, né, e deixar para trás, né, os cacarecos aí e outras coisas, as tralhas, né, que o Toninho falou. Isso atrapalha muito, é como o cisco, né, no olho do outro, a trave no nosso, né? A gente precisa olhar de forma a não amontoar sobre nossas cabeças, né, tantas coisas que são desnecessárias. É um peso que a gente não pode carregar, né, Toninho? E, olha, e viu, Nando, olha, vamos deixar claro isso aí, ó. Isso é dar poder para a gente se empoderar. Nós estamos aqui para mudar quem? Eu só posso mudar a mim. Hoje eu recebi uma mensagenzinha bem bacana que fala assim, ó, tem lá o mestre e o discípulo. O discípulo pergunta para o mestre: Mestre, o que significa trabalhar em si mesmo? Ó, eu estou aqui para trabalhar em quem? No Nando ou em mim? Em mim, Nando. Em si mesmo. Então, ó, ele pergunta: Mestre, o que significa trabalhar em si mesmo? Aí o mestre responde: significa deixar de esperar que os outros mudem. Nando, eu quero sempre que os outros mudem. Olha, enquanto eu não conseguir agir em mim, né, eu não vou conseguir lidar com as pessoas. A mudança está em mim. Aí você fala assim, mas as pessoas vão continuar do jeito que estão? Cada um vai no seu tempo. Agora, se eu me transformo, eu começo a conseguir lidar melhor com as pessoas, os desafios. Porque no fundo, no fim, o desafio está dentro de mim. A gente sempre fala o seguinte, o irmão José, que escreve através do Bacelli, ele fala o seguinte, que tudo que está fora de mim, tudo que está fora de mim, é um incentivo para que eu me conheça. E as pessoas falam, mas não é possível. Eu não aguento mais minha sogra. Eu não aguento mais minha cunhada. Eu não aguento mais fulano. Eu não aguento mais não sei o quê. É claro que as pessoas têm os seus desafios, né? Por quê? Porque esses desafios são para que a gente se olhe cada vez mais e que a gente se empodere de poderes que a gente tem. Paciência, tolerância. É do dia para a noite? Nada, de jeito nenhum. Não vamos ser hipócritas. Não é do dia para a noite. É um passo de cada vez, né? Exato, né? É uma construção, é tijolinho sobre tijolinho. A gente vai. É tão bacana quando a gente passa num determinado lugar e a gente vê uma obra. E a gente deixa de passar ali por alguns dias ou alguns meses, e de repente a gente passa, a obra está concluída, pronta, a gente vê que houve todo um trabalho ali, né? Uma primorosa mão de obra. E as coisas acontecem assim quando a gente menos espera ou quando a gente não liga muito para determinadas coisas que são rusgas nossas e começa a focar, né, em construir, nós vamos cedo ou tarde estar com a obra
concluída. Por isso que a gente precisa começar semeando, por sementinhas, né? Porque a sementinha ela não vai também brotar da noite para o dia, né? O homem do campo, o agricultor, ele tem paciência, ele aprende com a natureza de que tem o seu tempo de plantio, de cuidar e de colher, né? E assim acontece quando a gente, hoje, quando eu estava falando do Google, a gente quer as coisas imediatamente, né? Quer respostas assim imediatas, a gente quer para agora, né? Quer para ontem, a gente não deixa amadurecer, o fruto amadurecer, né? O agricultor lá, o homem do campo, ele vai esperar o fruto amadurecer, porque senão o fruto perde o sabor, perde a qualidade, perde todo aquele sabor, né? Até o colorido daquele fruto. Então, a gente precisa ter esse olhar de que tudo tem o seu tempo. E agora é tempo da gente olhar para dentro de nós, para o campo interno de nós, né? Com certeza, cada vez mais. Nando, e quando você deu o exemplo da sementinha, às vezes, quando nasce aquele pequeno brotinho, a gente quer que ela cresça rápido. Se você for lá e puxar, você quebra ela. O seu exemplo da construção foi legal, Nando, muito bom. Mas olha só que interessante, Nando. Essa construção que você passou um tempo sem ver, que começou lá aquele tijolinho, de repente você vê a estrutura, nesse meio tempo que você não passou, choveu? Choveu. Deu para o pessoal continuar trabalhando? Às vezes não. O pessoal fez pedido de areia? Fez. Atrasou a areia? Atrasou a areia. O pessoal falou assim, é, é, pediram lá alguma coisa de ferro, de madeira. Atrasou, atrasou. Assim mesmo. A construção não vem tudo de mão beijada na hora que a gente quer. É assim mesmo. Às vezes vai chover, vai atrapalhar. Mas por que que é importante isso? Tem algum motivo, né? Algum motivo tem na natureza. Às vezes demora alguma coisa para a gente aprender a valorizar aquilo, aprender a valorizar o sol, né? E assim por diante. E a construção, interessante. A construção a gente começa pelo telhado ou pelo alicerce? Pelo alicerce. E no ano novo, a gente vai começar já pensando no telhado ou no alicerce, que é a parte de baixo, que a gente vai levantando as paredes, fazer um belo alicerce, quer fazer o quê? Fazer essas coisas, fazer assim, ó, eu vou me determinar, eu vou ter esperança, mas vou esperançar, como a gente tem usado cada vez mais, eu vou fazer a minha parte. Não vou desanimar, vou ter fé, mas vou fazer a minha parte, né? Vou começar a ligar essas paredes, vou ver o que preciso, né? Aquela ideia de você falar assim, eu sei onde eu vou chegar, mas você tem que ter os pés no chão para saber, ó, para eu chegar lá eu preciso disso. Para eu fazer aula de violão, o que eu preciso ter? Preciso comprar um instrumento. Preciso ter um instrumento para estudar violão. O que mais que eu preciso ter? Arrumar um professor. Não, antes de arrumar um professor, eu preciso arrumar um tempo para estudar. Não adianta nada arrumar um professor e ter um instrumento se eu não tenho tempo para estudar. Vou me determinar 3 vezes por semana, tal dia, 1 hora, 1 hora. Se você planejar, é planejamento e esforço, né? Jesus, quando a gente fala do Evangelho, Nando, Jesus e o Chico sempre falaram, não se dá saltos, é um passo de cada vez. A cada dia basta o seu trabalho, Jesus falou. A cada dia basta o seu trabalho, né? Não adianta você querer essa coisa do dia para a noite, como você falou, né? Que é muito rápido, né? E, inclusive, quando a gente quer as coisas muito rápidas, Andor, a gente às vezes não acaba vivendo o momento que a gente está, né? Aquela questão, se eu estou sempre pensando no amanhã, estou perdendo hoje, né? Estou pensando no ano que vem, estou perdendo hoje. Estou pensando quando chegar as férias, estou perdendo hoje. Estou pensando quando chegar o domingo, estou perdendo a semana. É aproveitar o dia de hoje. Aí a gente tem aquela impressão que o ano passou muito rápido. Por quê? Porque a gente não esteve presente no dia a dia. Aquela questão de tomar o café, sentir o café, de abraçar alguém e sentir o abraço, de sentir uma brisa, de caminhar, de colocar o pé no chão, sentir esse pé no chão, né? Essa é a questão. Eu acho que para o ano o pessoal fala que o ano novo só começa depois do carnaval. O ano novo só começa depois do carnaval, né? Acho que o ano novo começa quando a gente quer, com a nossa transformação, né? Com a nossa modificação, com a nossa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade, né? Que a gente tenha essa boa vontade de transformar. E outra coisa, cada um vai mudar na hora
que for necessário para ele. A necessidade é mãe das transformações. Cada um vai mudar, não tem jeito, né? Eu vejo algumas pessoas que ficam doentes e não percebem que a doença é um empurrão para ela mudar. Cada um vai mudar na hora que tiver vontade, que tiver que for cutucada, né, para ir para frente. E nós todos estamos assim também, né? Muito bem, aí com as palavras do Toninho aí, a gente agora já se prepara para o momento de prece, de oração e de vibrações, pedindo aí, né, para você reservar aí um recipiente com água, porque no momento que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, você vai receber aí os benfeitores espirituais que trabalham, né, nesse momento para levar essa boa energia aí na água, né, que você vai deixar ao lado. Então, a gente está indo agora para um momento de prece, de oração e de vibrações. Então, o Toninho vai conduzir para nós aí a oração, a prece e as vibrações com seu violão, com a sua voz aí, e você acompanha. Nós vamos acompanhar as suas palavras e essa melodia que ele vai nos trazer neste momento. Vamos lá, então, Toninho? Explanando a todos que estão nos ouvindo, vamos formando uma egrégora de esperança, de amor, mas também de trabalho. Podemos trabalhar individualmente e também em equipe. Vamos imaginar nosso barco. É um barco grande, com muitos remos. Nós queremos que ele deslize, como nosso querido Nando falou. Vamos esvaziando esse barco daquilo que não serve mais, com gratidão, pois que isso já foi útil em algum momento. O barco mais leve, vamos pegar o nosso remo e vamos remar. Se estamos num barco grande, cada um tem seu remo, cada um tem sua obrigação, cada um tem seu talento, cada um tem seu trabalho. O que podemos fazer é remar na mesma direção, na direção da luz, na direção do amor. Se estivermos em dúvida dessa direção, vamos usar o Evangelho de Jesus, que são boas notícias, que são as boas novas. Lá está o roteiro seguro, a maneira mais fácil de seguir. Muitos pensam que não é mais fácil, que é o mais difícil, mas com certeza é o mais leve. Ele mesmo, Jesus, disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Muitas vezes estamos carregando crenças, sentimentos dessa vida, talvez até de vidas passadas. Jesus nos liberta através do roteiro seguro que é o Evangelho, mas muito mais do que isso, através de nossas atitudes. Como disse o Paulo de Tarso, quem está em Cristo, novo homem é. Que todos nós possamos dar passos significativos a cada dia, para que esse ano novo desperte dentro de nós. Vamos enviando uma vibração de esperança, de amor para aqueles que estão passando por desafios, os desafios financeiros, os desafios das finanças, né? Mas os desafios das dores, das separações, das tristezas, para que todos eles, com fé, amor e movimento, se libertem para um novo dia, para uma nova vida, para um novo homem, ligados a Deus e tendo como mestre nosso amado e querido Jesus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus aí.
por essa prece, por essa oração muito boa aí, para a gente poder, né, se renovar aí, né, renovar nossas energias. E a gente quer dar um recadinho para você aí, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, que é falar sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo, tem o site para você se informar, que é uma maneira de você ajudar para manutenção, né, da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova e de todos aí, né, os departamentos que a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, conduz, né, para levar a mensagem do Cristo, de Jesus, a tantos pontos do planeta. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br e você também pode falar com as nossas colaboradoras e colaboradores no 0800 12 018 38 ou no 11 2458 3214. Temos também o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido e internacional, que é o 11 97 261 0272. Este mesmo número foi escolhido e você pode, a partir de qualquer hora ou neste momento, fazer o Pix. Então, anote, é o mesmo número do WhatsApp, é o 11 97 261 0272. Grave aí no seu smartphone, colabore, porque também neste ano temos aí a, né, Rádio Boa Nova seguindo, migrando para o FM. Isso mesmo, com a qualidade, né, de FM, com som que vai chegar em vários cantos aqui da região, né, de São Paulo, dessa população imensa, e a gente precisa aí também da sua colaboração. Então, tem o site da FEAL, que é o fealcolabore.org. Lá tem toda a campanha, explicando a campanha. Está muito linda a campanha, com a Manu, que é uma andorinha, e uma andorinha não faz verão, né? Uma só andorinha não faz verão. Então, precisamos juntar todas as andorinhas para que, né, iniciemos aí e a gente possa conseguir, porque precisa-se de equipamentos e também de homologações para a rádio entrar no ar, e vai entrar no ar esse ano. E a gente, né, um sonho acalentado há muito tempo aí, né? E, Toninho, continuando então com as nossas considerações aqui sobre esse tema, né, de um caminho novo aí para a gente trilhar. Muitas coisas a gente pode ir abandonando, como você falou, na prece, né? Você proferiu na prece, coisas que a gente precisa também agradecer, porque serviram, né? E continuar a nossa navegação aí até chegar em outros portos, né? E seguro. Então, Nando, pensando na Rádio Boa Nova, que vai virar FM, com a força de todos juntos, unidos, né? Remando tudo na mesma direção. Vamos lembrar um pouquinho. Há alguns anos atrás, não muito, para você falar com a Europa, era um cabo submarino. Depois veio a Intelsat. Você lembra Intelsat? Via Intelsat, eu mando notícias minhas para o Pasquim. Tinha até uma música que falava isso aí. Depois, olha só, aí veio as antenas parabólicas, né? Agora, você fala, eu estava falando com a minha sobrinha que está lá nos Estados Unidos, à noite de Natal, rapidinho, no WhatsApp, vendo a imagem dela, né? As coisas vão se transformando. Se eu ficar pensando no cabo submarino, que foi muito útil, a gente tem que ter gratidão por ele, cara, eu nunca vou chegar no WhatsApp. Esse WhatsApp experimental, espiritual é o que Jesus nos traz. É a nossa evolução espiritual. É a gente deixar os pesos para trás. Com gratidão, como nós bem falamos, acho, né, Nando? Com gratidão, mas seguindo em frente. E estar em sintonia com os amigos espirituais. Olha, quando a gente vai mudando o nosso pensamento, mas mais que o pensamento, o nosso sentimento, a nossa frequência fica cada vez mais equilibrada com os espíritos de luz. E nós somos mais ajudados, mais orientados. Porque quanto mais baixo a gente estiver, nós estamos mais ligados aos espíritos que ainda não são de luz. São irmãos nossos queridos que um dia vão ser, né? Mas então, a gente vai mudando, a gente vai entrando numa frequência que vai saindo do AM para o FM. Mais ou menos isso, né, Nando?
Olha só a importância disso, né? A gente vai chegar mais perto, mas dos amigos de luz, né? Isso não é importante para a gente. A gente pensou uma coisa, já vem uma intuição, né? A intuição ficando mais forte cada vez mais, né? E isso vai facilitar a nossa vida e a vida de quem está perto de nós. Porque quando eu melhoro, eu ajudo a melhorar quem está perto de mim, né? Sem cobrar, com certeza. E nós precisamos nos aparelhar, né? Uhum. Isso a gente precisa de instrumentos, a gente precisa de conhecimento, tudo isso não é, independente do estágio que a gente possa estar de idade, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero mais nada, não, já para mim está tudo, tá muito bem, né? Mas não, a navegação continua, e esse tipo de bagagem não vai ser jogada fora. Não vai ser, né? Não é cacareco, não, é coisa boa que a gente vai levar sempre. Então a gente precisa, né, se abastecer, a gente precisa colocar nessa mala de viagem aí que a gente, né, essa jornada que a gente continua, conhecimento, bons, bons Prática, comportamentos, boas boas práticas, né? práticas, né, caridade, tudo isso acrescenta, né? Não toma volume na embarcação. Aliás, não, aperfeiçoa ela para que ela se conduza muito melhor, né? Aí no itinerário que a gente vai, né, ter pela frente. Então, as coisas desnecessárias deixemos mesmo, com cacarecos, trecos e tudo mais. E vamos trazer sustentação, né, para, que nem o Toninho falou, da tecnologia que vai avançando. Hoje a gente já vê combustíveis que já não trazem danos para a natureza, né? Então a gente precisa evoluir, né, Toninho? A evolução é algo que Jesus falou para a gente, né? A evolução do mundo, da vida, das tecnologias, né? Que vão gerar novas máquinas, mas vão gerar também novas possibilidades para a gente fazer. Talvez a gente não vai precisar mais fazer uma série de coisas que as máquinas vão fazer, mas a gente vai ter tempo. Você fala assim, mas o que eu vou fazer? Vai ter o que fazer, pode ter certeza, né? A gente vai ter outros desempenhos para utilizar. Nando, o processo evolutivo se dá em todos os níveis. Ó, do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o hominal, do hominal para o angelical, né? Então, o que a gente usava como enquanto no animal era de uma coisa, no hominal, agora no espírito angelical é outra coisa. Isso é evolução. Não se preocupa, que você não vai perder as coisas. Sempre que você estiver ligado na frequência do amor, você vai conseguir as coisas. Vai ter desafios? Vai, que nem a construção que o Nando falou. Às vezes vai chover, às vezes a areia não vai chegar no dia que você quer, mas vai em frente. Com bom ânimo, com esperança, trabalhando, firme, né, determinado, vai chegar o seu momento de conseguir as coisas. Não pode desanimar. Quando a gente fala desanimar, a palavra ânima vem de alma, né, Nando? É sem alma. Desanimar é estar sem alma, sem esperança, sem expectativa, né? Sem essa vontade de viver, né? Para progredir realmente. E sempre é tempo de estudar, de fazer coisas novas, Nando. Você falou muito bem. A gente está sempre pensando em fazer um novo curso, aprender alguma coisa nova, porque a gente sabe que a gente vai levar para a próxima encarnação, né? Vamos lá, Muito Nando. bem, aí com as palavras do Toninho, a gente quer agradecer imensamente a sua companhia, né? Vamos aí na jornada deste ano aí, na embarcação deste ano, seguir em frente, mesmo que tenhamos, como na obra o Toninho deu exemplo, tempestades, vamos passar, vamos, né, seguir. Né, com Jesus, lembra de Jesus lá dormindo? Ele estava cochilando, né? Lá no barco. E aí estava aquela tempestade e os apóstolos vão lá e acordam, meu mestre, mestre. Ele fala, homens de pouca fé, e pede para a tempestade parar, e a tempestade parou. Então, esses exemplos que ele nos deixou, né? Toninho, beijo no coração, aí tudo de bom, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Nando. Um abraço a todos. Assim, ó, vamos lá, assim, ó. É o alvorecer de um novo dia. É de manhã. Vou levantar, vou caminhar ao sol e no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar.
bom dia, gente. Simbora, povo. Vamos começar tudo de novo. Com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, Pam, pam. pam. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.